Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos, todas irmãs. Mais um dia de glória, mais um dia de vitória, mais um dia para a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia ensina sobre um tema um pouco desconhecido pela maioria das pessoas, falando sobre o jejum. Quero falar hoje, vamos tirar algumas dúvidas, vamos tentar trazer aqui a compreensão do que se trata o jejum. O que é jejum? Bom, o jejum, ele é abstinência total ou parcial, geralmente se fazem de alimentos, né? Então, ou é abstinência total, ou seja, você deixar de comer algo totalmente, ou parcialmente, olha, eu vou comer isso, mas não vou comer aquilo, geralmente de alimento, por um período, tem que ter um período definido e também um propósito. Então o jejum se baseia nesses três itens. É abstinência, deixar de comer algo totalmente, né? Eu não vou comer nada, ou parcialmente, eu vou comer isso, mas não vou comer aquilo. Você estipula um período definido e um propósito também, tem que ter um propósito, né? Senão se torna regime. Se não tiver um propósito, é apenas um regime. Esse jejum, o jejum, ele tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas. A maioria das nações fazem isso, a maioria das culturas, das religiões fazem jejum. Pode ser com uma finalidade espiritual ou até mesmo medicinal. Tem pessoas que fazem jejum não exatamente por um lado espiritual, mas faz pelo lado da medicina. Por quê? Porque o jejum, ele traz tremendos benefícios físicos. Ele traz um dos benefícios que o jejum traz é a desintoxicação do próprio corpo. Então, quando você faz o jejum, você acaba desintoxicando o corpo. Então, tem pessoas que fazem jejum não no sentido espiritual, mas medicinal. Vamos lá. Nosso enfoque aqui não é o jejum medicinal. Nosso enfoque aqui é o jejum bíblico, né? Muitos cristãos hoje, eles desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum. O que a Bíblia fala sobre o jejum? Ou, de repente, eles até receberam um ensino bíblico mais distorcido. Eles fazem jejum, mas não entendem muito bem. Ou alguns, talvez, nem receberam ensinamento sobre este assunto, porque, na verdade, hoje as igrejas elas estão pecando nos ensinos. Elas estão trazendo muitas pregações, estão querendo aumentar o número de membros, mas estão ensinando pouco as pessoas. E eu vou dizer, pessoalmente, eu tenho me esforçado bastante em trazer ensino como este, eu tenho me esforçado bastante em trazer conhecimento da palavra. Eu até abro no finalzinho do vídeo, para as pessoas comentarem sobre o assunto, se gostou, se ficou em dúvida, se querem aprender mais, se tem algo a acrescentar, ou se não concorda com algo que eu falei, ou se quer ouvir outros assuntos, mas eu tenho visto um enorme desinteresse pelas pessoas em aprender a palavra do Senhor Jesus. Não sei por qual razão, né? Não sei se eu não consigo me expressar direito, ou se as pessoas estão desinteressadas mesmo. E nas igrejas não está sendo diferente. Talvez as igrejas estão eliminando esses ensinos, eliminando esses dias de doutrina, de ensinamento, porque as pessoas não vão ao culto. Então, desinteressada. Então, eu creio que a igreja de hoje, a igreja atual, ela vive dividida entre dois extremos. Aqueles que dão valor ao ensino, né? Praticamente eu estou falando aqui sobre o jejum, então vamos trazer para o jejum não somente ensino aberto, mas a igreja está vivendo dois extremos. Algumas pessoas que dão valor ao jejum, aqueles que querem aprender realmente sobre o jejum ou qualquer outro tema, e aqueles que também se excedem em suas ênfase sobre o jejum.
Então eu penso que Deus, ele queira despertar em nós uma compreensão. Para quê? Para que a gente possa praticar o jejum. Desde o princípio, na Bíblia, ele tem escrito sobre jejum. Então, sem dúvida, é uma arma poderosa para muitos cristãos. Se você puder entender o que é o jejum, ele vai ser utilizado como uma arma poderosa para nós no mundo espiritual. Não existe regras fixas na Bíblia sobre quando é que eu devo jejuar. A Bíblia fala quando é que eu devo jejuar. Não, a Bíblia não deixa uma regra fixa. Quando é que eu devo jejuar? Ou qual é o tipo de jejum que eu devo praticar? A Bíblia não fala, olha, você tem que fazer, jejuar quando acontecer isso, e fazer esse tipo de jejum. Isso é algo pessoal. O jejum é algo pessoal, é algo que você tem que ter, como eu falei para você, tem que ter um propósito, tem que ter um período, você tem que estipular um período, você tem que estipular um propósito, porque senão é apenas uma dieta que você está fazendo. Então, eu quero fazer um propósito com Deus, então eu vou jejuar. A qual jejum que eu faço é algo pessoal. Quantos dias eu faço é algo pessoal. Você e Deus que tem que saber quantos dias, qual tipo de jejum que você vai fazer. Mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, ela traz consigo alguns princípios que a gente tem que entender e tem que seguir. Por exemplo, vamos lá. A Bíblia ordena, é uma ordenância o jejum? Não. Não é um mandamento, não é uma ordenância a você jejuar. Não, é algo pessoal, como eu já falei. No Velho Testamento, na época da lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. Então, os judeus que viviam na lei, não é um caso nosso, nós vivemos na graça, os judeus, ele tinha sim um dia que era obrigatório, uma ordenança para eles, que era o dia da expiação, que está lá em Levíticos, capítulo 23, versículo 27. Os judeus tinham um dia específico e era uma ordenança de Deus para eles. Então, Levítico, nós não vivemos na lei. Então, Levíticos 23, 27 fala sobre o dia da expiação e esse dia eles tinham que jejuar. Esse dia da expiação ficou conhecido também como o dia do jejum. Jeremias, capítulo 36, versículo 6, fala sobre esse dia da expiação, que ele denominou como o dia do jejum. Paulo também ele se referiu a esse dia como o jejum. Está lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 27, versículo 9. Paulo também falou sobre esse jejum. Mas em todo o Velho e Novo Testamento não existe nenhuma única ordem acerca de jejuarmos. Não tem nenhuma ordenança, olha, você tem que jejuar. Não tem nenhum mandamento sobre isso. Porém, apesar de não haver um imperativo acerca dessa prática, a Bíblia está cheia de menções de jejum. Então, se a Bíblia está cheia de menções, isso não significa que, por mais que não tenha uma ordenança, um mandamento, não é para a gente fazer, não pode fazer, não devo fazer, não tem necessidade. Nada do que está na Bíblia é por acaso. Tudo existe uma razão, porque existe um peso espiritual sobre isso. Então, fala não somente de pessoas que jejuaram, mas também fala da forma que fizeram. A Bíblia está repleta de pessoas que falam sobre pessoas e a forma que fizeram. Muitos ensinadores eles falham da maneira grave, dizer que por não haver nenhuma ordem, olha, algumas pessoas que ensinam, falam, olha, não tem nenhuma ordem específica para o jejum, então não se deve jejuar. Eu não vejo por essa razão, eu não vejo dessa forma, que não se deve, né? Quando nós consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, nós temos que ver que o próprio Jesus ele ensinava da maneira que jejuava. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18, eu vou ler aqui para vocês, Jesus está falando assim, ó, é um ensino de Jesus. Mas é um ensino para aquela época, né? Jesus estava falando na época dos judeus ainda, não havia graça, ele não havia morrido na cruz do Calvário. Mas serve como ensino, é um ensino de Jesus. Jesus estava falando para os pessoal
da época que eram judeus, dentro da lei. Então Jesus falava assim, ó, Mateus 6, a partir do versículo 16. Quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuarem, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então Jesus está dando um ensino. Olha, quando você fizer jejum, não fica demonstrando para todo mundo, olha, eu vou mostrar, eu vou fazer aquela cara de fome, aquela cara de tristeza, de cansaço, para mostrar para todo mundo, ou declarar, olha, eu estou em jejum, tá? Não vou comer nada, não. O próprio Jesus falou, olha, não é dessa forma. Sabe, essa forma não tem muito valor espiritual. Porque você já está recebendo o teu galardão. Olha, ele está jejuando. Então Jesus falou, quando você jejuar, é você e Deus, é um propósito espiritual. É você mostrando para Deus, olha, Deus, eu estou fazendo isso para um propósito, não é para mostrar para as pessoas, mas é um propósito comigo e com Deus. Então faça em secreto, não precisa demonstrar para ninguém, a não ser que alguém perceber, mas não precisa alguém perguntar. Se aparecer, fazer aquela propaganda, né? O teu pai, o Deus, está em secreto ali, ele vai te recompensar. Então, embora Jesus não esteja mandando, ordenando jejuar, as suas palavras aqui, elas revelam que ele está ensinando a forma. Se você, ele não está ordenando, mas se você fizer, tem uma forma aqui, a qual ele está instruindo aqui a motivação, né, o porquê, ou como que você deve fazer. Então, algumas pessoas dizem que essa epístola, né, não diz nada sobre jejuar, então não é importante. Se Jesus não falou nada, então eu também não devo fazer. Se Jesus ensinou, então se você for fazer, tem a maneira certa, né? Vamos lá. Mateus 28, versículo 20. Deixa eu ver aqui que Mateus 28, versículo 20 diz aqui para nós. Bom, algumas pessoas dizem, né, que não deve jejuar, mas Jesus não veio ensinar aos judeus, né? Jesus não veio trazer os judeus a viverem bem com a velha aliança. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo aqui, ele não veio ensinar, olha, eu vim te ensinar aqui, vocês vivem debaixo da lei, debaixo da velha aliança, e eu vou ensinar vocês a viverem bem nessa velha aliança. Não. Jesus ele veio instituir uma nova aliança que é a graça. Então todos os ensinos, inclusive esse que ele falou para os judeus, eles têm algum benefício para nós também, tá bom? Então vamos lá, Mateus 28, 22 está assim: quando estava para ser assunto ao céu, deu ordem aos seus apóstolos que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Então Jesus falou, olha, ensina as pessoas, eu vou subir ao céu, não, vocês vão continuar aqui ensinando, e se vocês encontrarem pessoas que jejuam, ensina a forma correta, assim como eu ensinei como é que jejuam da forma correta, não é fazendo propaganda, não é fazendo uma carinha de coitado, né? Então ensina as pessoas que o jejum é algo que deve ser particular entre Deus e a pessoa ali, com propósito, geralmente espiritual, e aí o próprio Deus ele vai recompensar essa pessoa. Então, embora o próprio Senhor Jesus Cristo ele tenha jejuado, o próprio Jesus, ele jejuou 40 dias, 40 noites no deserto. Muitas vezes ele ficava sem comer, não, de repente pelo fato de estar pregando muito, né? A pregação de Jesus ia horas e horas, multidões queriam ouvir, multidões queriam perguntar as coisas para ele, e esse tempo ele ficava em jejum. Marcos 6,31 fala sobre isso aí. Então muitas vezes ele passava noites também orando sem comer. Marcos capítulo 6, versículo 46 fala isso. Então nós devemos reconhecer que o próprio Jesus, os seus discípulos, eles também faziam ali o jejum, né? O próprio Jesus, era costume também dos fariseus, os religiosos da época, jejuar nos dias, alguns 2 dias por semana. Isso está lá em Lucas capítulo 18, versículo 12. Mas Jesus e os seus discípulos, eles não seguiam a lei. Então, embora os judeus, na época, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, conforme a lei,
Jesus ele não obedecia essa lei. Então Jesus e seus discípulos não faziam de acordo com a lei. Eles faziam no momento que Jesus, ele achava que era obrigatório ali para ele, era necessário para ele, para alguma missão, alguma situação que ia acontecer. Então ele fazia esse jejum. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 33, fala assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem, bebem. E aí Jesus respondeu, olha, você está perguntando, questionando que os discípulos do João, né, João Batista, eles jejuavam, faziam orações. Vocês também fazem conforme a lei. E os meus discípulos estão comendo, estão bebendo e não fazem. Daí Jesus respondeu, então, pode fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias sim jejuarão. Lucas capítulo 5, versículo 33 em diante. Então Jesus está falando, olha, os meus discípulos, meus apóstolos que estão comigo aqui, é como se fosse uma festa de casamento, eles são meus convidados. E eles vão jejuar quando estão no casamento, numa festa de casamento, e está com o noivo. Mas quando o noivo não estiver mais, quando for retirado dele, estava falando da morte e da crucificação, aí sim haverá necessidade de jejuar para que eles possam preparar para o espiritual que há de vir. Então Jesus mostrou não ser contra o jejum. Jesus falou, olha, eu sou contra. Né? Ele disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto com o discípulo, voltando para o céu, eles haveriam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias da sua morte, para a sua ressurreição, para a sua reaparição dos discípulos. Ao mencionar os dias que eles estariam sem o noivo, sim os dias a partir da sua morte. Ele falou, a partir do momento que eu morrer naquela cruz, então haverá necessidade deles se fortalecer. E um dos fortalecimentos, uma das armas espirituais, é o jejum. Então Jesus, o próprio Jesus, ele incentivou os discípulos, olha, vai haver tempo que vocês vão ter que se fortalecer. E uma das formas de fortalecimento, não somente a oração, também será o jejum. Então o jejum ele pode ser uma prática vazia, se não for feito da maneira correta, né? Se for feito de uma maneira de querer aparecer para as pessoas, ou fazer de uma forma sem propósito nenhum, pode ser de uma forma vazia. E isso aconteceu também nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar, lá em Isaías, capítulo 58, versículo 3, diz assim, por que nós jejuamos e não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Então, lá em Isaías, está dizendo uma palavra que o próprio povo começou a reclamar com Deus. Falou, nós estamos aqui jejuando, você não está nem atento, não está nem aí para isso. Nós estamos afligindo a nossa alma e tu não estás levando em conta. E aí a resposta de Deus foi exatamente a de que eles estavam fazendo de uma forma errada. Olha lá, Isaías 58, versículo 3 e 4, o que responde. O que Deus respondeu para eles, né? Diz assim, eis que no dia em que jejuares, cuidais do vosso próprio interesse, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuma para contentas e para rixas, e para verides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Então, qual que era a intenção do jejum que ele estava fazendo? Interesse próprio. Não o interesse de Deus. Será que eu vou agradar a Deus? Não, era um interesse próprio e pior. Era um interesse para contendas, para rinchas, para ferir o punho iníquos. Então, o que ele estava fazendo? É como um dia de hoje, né? As pessoas acham que, olha, porque aquela pessoa me feriu, me fez isso, me fez aquilo, eu vou orar para Deus para que Deus pese a mão. Então Deus vai pesar, vai matar aquela pessoa, vai destruir, como se nós fôssemos, né? Tipo, o preferitinho de Deus, e Deus vai nos defender. Olha, mexeu com meu filho, mexeu com a minha filha, então vou matar aquela pessoa. As pessoas estavam fazendo o jejum dessa forma, achando que Deus ia intervir na causa que era pessoal dele, uma vingança, né? Um ódio interno,
algo que ia trazer uma rincha, e aí eles achavam que eles fazendo jejum, né, eles iam receber a resposta de Deus. Então, existe uma forma correta, como Jesus falou, né? Então, tem que ter um propósito, não é para fazer propaganda para todo mundo, e também não é para assunto pessoal. Eu quero que mata aquela pessoa, então vou fazer o jejum. Qual que é o propósito do jejum, então? Se tem um propósito, qual que é um propósito? Primeiro a gente tem que entender que assim, o jejum ele não muda Deus, né? E Jesus, Deus, nosso Deus, Jesus, ele vai ser sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente, independente do seu jejum ou não. Jejuar ele não vai mudar Deus, mas muda nós, né? Ele vai ajudar a manter mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo, mais suscetível ao espiritual. O jejum não tornará Deus mais bondoso, não é? Aí eu vou fazer jejum para que Deus se torne mais bondoso comigo, porque ele tem sido, né, pesando a mão. Deus não vai ficar mais bondoso ou mais misericordioso conosco, porque eu estou fazendo jejum. O jejum está ligado diretamente a nós e não a Deus, né? A nossa necessidade de romper as barreiras da carne. Então o jejum é uma das formas também de vencer a carne. É uma das formas de você conseguir vencer. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem simples para a gente entender. Uma pessoa que tem um vício de um cigarro, ou de uma bebida, ou de droga, ou de sexo, ou sei lá, qualquer outro vício. Essa pessoa ela não consegue vencer. Ela não consegue por si própria. Ela precisa de um tratamento psicológico, às vezes, né, um acompanhamento psicológico. Essa pessoa ela precisa de ajuda, de apoio, de esforço próprio, de vontade mesmo própria, mas não é fácil. Porém, assim, o jejum ele ensina também a você vencer a tua carne. Então, eu vou dar um exemplo do jejum, mas você pode fazer isso com, por exemplo, um jejum do cigarro. Eu fumo, então eu vou fazer um jejum do cigarro. Então vamos lá, todo mundo que fuma sabe quanto cigarro, quanto maços de cigarro fuma por dia. Dá só exemplo, tá? É só exemplo aqui, não sei quanto que você fuma, como não fuma. Mas vamos supor que a pessoa fuma 20 cigarros por dia, que é muito, né? Então tá aí um exemplo de muito, uma pessoa que está viciada mesmo, 20 cigarros por dia. Então ela vai fazer um propósito com Deus. Deus, eu não consigo me libertar sozinho, me ajuda. Eu vou fazer um jejum do cigarro. Então, eu não consigo ficar o dia inteiro. Eu não consigo. Então, eu vou fazer o jejum hoje. Eu fumo 20 cigarros por dia. Mas hoje eu vou fumar 19. Então, esse eu vou me ater, eu vou tentar, eu vou me esforçar. E a pessoa consegue. Aí, o que ela tem que fazer? Parar? Não, olha, ela viu que ela conseguiu vencer um cigarro do seu corpo, da sua necessidade, ou da bebida, ou da droga, ou qualquer outro vício. Estou dando só um exemplo, tá? Então a pessoa, ela conseguiu nesse dia. Então no dia seguinte, o que ela tem que fazer? Um novo propósito, ela conseguiu vencer. Ela conseguiu vencer. Então ela vai fazer, Senhor, olha, eu ainda não consegui me libertar do vício, mas eu consegui vencer um cigarro. Era para me fumar 20, eu consegui fumar 19. O propósito que eu fiz para ti. Então você viu que ajudou? Esse propósito ajudou a pessoa? Então no dia seguinte a pessoa vai fazer um novo propósito. Ó, Senhor, eu consegui ficar com 19. Então hoje eu vou tentar, eu vou fazer um esforço, eu vou tentar fumar 18. E assim todo dia ela vai reduzindo aos pouquinhos, até ela conseguir libertar realmente. Esse propósito, Deus vai ajudar a pessoa. Porque é um propósito de benefício para o corpo dela, que é o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo. Ela é morada, ela é o templo do Espírito Santo. Então o corpo, ela precisa tratar do corpo dela também. Então Deus vai ajudar. Aos pouquinhos ela vai ver que ela vai conseguindo vencer. Aos poucos ela vai conseguindo vencer até conseguir libertar. Até que ela conseguir passar o dia inteiro sem colocar um cigarro, uma bebida, uma droga, ou um pensamento maligno na sua mente, ela vai conseguir. Então esse é um dos propósitos do jejum. De conseguir vencer a carne, de conseguir vencer a nós mesmos. Então essa necessidade de romper essas barreiras, limitações da carne que serve o jejum. O jejum ele vai deixar o nosso espírito atento, pois o que ele vai fazer? Mortificar a carne, afligir a nossa alma
Então Jesus ele deixou um ensino precioso acerca disso, quando ele falava de jejum. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 22, Jesus fala assim, olha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho ele vai romper o odre. E tanto se perde o vinho, como também o odre. Mas se coloca vinho novo em odres novo. O odre era um recipiente feito de pele de animal, que era devidamente preparada, mas com o passar do tempo ele envelhecia, ele ressecava. Então o vinho era o suco extraído da uva, e essa uva, esse vinho, esse suco que se extraía da uva, acabava fermentando naturalmente dentro do odre. Essa fermentação fazia com que o vinho novo, né, era colocado num recipiente de pele de um odre novo também. Por quê? Se colocasse esse vinho, esse suco, com a fermentação, se colocasse no odre velho, o odre com a fermentação ia arrebentar. E aí, arrebentando, ia perder o vinho, como também o odre. Então, não se colocava um vinho novo num odre velho. Colocava um vinho novo no odre novo. Com essa ilustração que Jesus estava ensinando, que o vinho novo ele traria o Espírito Santo, o vinho novo representa o Espírito Santo, não era a lei. O odre velho representava a lei. Os judeus que viviam naquelas práticas, naquelas religiosidades, naquelas leis, o cumprimento da lei. O que Jesus está falando, o que ele vem trazendo é algo novo. O que ele vem trazendo é o Espírito Santo, é a graça, é o novo mandamento. Então Jesus está falando, olha, o Espírito Santo que representa o vinho novo vai ser colocado em odres novos, que somos nós. Não somos os judeus. Os judeus são odres velhos. Nós somos os odres novos, recebendo essa graça. Então, o que Jesus estava falando para nós, o odre somos nosso corpo. O que nós colocamos em nosso corpo? A graça, o Espírito Santo dentro de nós. Então você tem que cuidar do teu odre, né? Então a Bíblia está dizendo com isso que o jejum ele tem o poder de renovar o nosso corpo. Quando você jejua, você cuida do teu odre, você cuida do teu corpo para receber o novo, que é o Espírito Santo. A Escritura ensina, ela fala em vários versículos, a Escritura ela fala que a nosso corpo, a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Então, a melhor maneira de receber um vinho, o Espírito Santo, dentro de um processo de mortificação da carne. Nós devemos, a todo momento, lutar contra a nossa carne. Uma das lutas contra a nossa carne é justamente o jejum que nos prepara. Eu creio que, em minhas palavras, o jejum é uma das formas que ensina como nós vencemos a nossa carne. Como eu falei, né, você de repente tem um vício, como que eu faço para conseguir vencer esse vício? Faça o jejum, né? Faça aí o jejum. Ó, eu fumo 20 cigarros, hoje eu vou fumar 19, no dia seguinte 18 e vou diminuindo gradualmente até conseguir vencer. Ah, eu tenho vício de bebida, eu tenho vício de sexo, eu preciso tirar alguns pensamentos, atitudes da tua vida. Faça um jejum. Olha, eu vou fazer um jejum, então eu vou me esforçar, porque nesse dia que estou fazendo jejum, eu não faça isso a qual eu mesmo me sinto mal. Então o jejum, ele nos ensina a vencer a nossa carne. E aí você vai perceber que é possível vencer nossos pensamentos, nossas atitudes, é possível vencer, sabe, os vícios. Eu creio que o propósito primário do jejum, ele é mortificar a carne. É conseguir vencer a nossa carne, o que nos fará mais suscetível ao Espírito Santo trabalhar em nossa mente, nas nossas vontades. Existem outros benefícios que decorrerão disso, mas a essência do jejum é essa. Alguns acham que de uma maneira errada, né? Algumas pessoas elas fazem o jejum de uma maneira errada. Elas interpretam o jejum, olha, eu vou fazer o jejum, e elas acham que o jejum é como se fosse aquela varinha de condão mágica, sabe? Aquelas que a fada tem, né? Que o Harry Potter tem, aquela varinha de condão. Algumas pessoas acham que o jejum é assim. É uma varinha de condão que vai resolver as coisas por si mesmo, né? Então as pessoas falam, eu vou fazer o jejum e tudo vai estar certo, tudo vai resolver de uma hora para outra. E não é assim. O jejum
É mortificação da tua carne. Aliás, o próprio Evangelho, amado, o próprio Evangelho, ele é a mortificação da carne. Tá? As pessoas muitas vezes vão para a igreja acreditando que se o fato de eu estar ali na igreja, o fato de eu estar sentado ouvindo um culto, Deus é obrigado a fazer tudo que eu quero. Deus ele vai mudar você primeiro. Deus ele vai transformar esse ser carnal, essa pessoa que só tem interesses carnais, materiais, numa pessoa espiritual. E aí, quando você buscar as coisas de Deus, querer conhecer a Deus, querer conhecer como que agrada a Deus, querer buscar mais o espiritual, buscar mais ensino, mais revestimento para a tua alma, para o teu espírito, e não somente para a carne, para os desejos carnais, materiais, aí você está buscando o reino de Deus. E daí quando você busca o reino de Deus, essas demais coisas são acrescentadas. Então é por essa razão que muitas pessoas desistem da igreja. Param de ir para a igreja porque entrou num propósito totalmente errado. Achando que vai entrar na igreja e vai ser somente um participante, não vai mudar o caráter, não vai mudar a pessoa, o pensamento, o seu jeito de ser, de falar. E Deus vai fazer tudo só porque ela está ali, sendo uma pessoa religiosa. Deus não procura pessoas religiosas. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, não é na carne. Em espírito e em verdade. Ou então não pode ir no intuito mentiroso, querendo enganar Deus, achando que Deus não sabe dos seus interesses. Então por essa razão que as pessoas muitas vezes saem da igreja e desistem. E o jejum não é uma varinha de condão aonde vai resolver de uma hora para outra. Não, é uma mortificação, é um processo ao qual você vai dominando a tua carne. Então, as coisas não resolvem de uma hora para outra. Quando jejuamos, nós devemos crer no jejum. Eu vou jejuar, então Deus vai fazer. Não, não creia dessa forma. Você tem que crer em Deus, e não no jejum. Deus vai me dar porque eu estou jejuando. Deus vai me dar porque eu estou fazendo a campanha. Não, você está totalmente em uma fé errada. A tua fé não tem que ser no jejum, a tua fé não tem que ser na campanha, no propósito, a tua fé tem que ser em Deus. Eu creio em Deus, e se for da vontade de Deus, se Deus achar graça naquilo que eu estou fazendo, Ele vai me dar. Não é porque eu estou fazendo jejum ou porque eu estou participando de uma campanha. É porque Ele é Deus e Ele pode. Se for da vontade dEle, vai fazer. Então a resposta das orações, ela flui muito melhor quando nós jejuamos, porque através dessa prática nós estamos liberando o nosso espírito, nós estamos modificando o desejo da nossa carne e deixando o espírito agir na nossa vida. É uma disputa de uma batalha de carne contra o espírito, tá bom? Então esse é o propósito do jejum. Por exemplo, a fé é do espírito e não da carne. A fé não vem da carne, a fé vem do espírito. Então quando a gente jejua, nós estamos removendo o entulho, o obstáculo chamado carne, corpo, carnal, e liberando a nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isto, mas falou sobre a falta de fé. Ele falou, olha, Mateus 17 até o 21, Jesus falou para eles, olha, vocês não expulsou o demônio por falta de fé. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então Jesus falou, olha, não é somente a falta de jejum, não é porque vocês não jejuaram, mas porque vocês também não tiveram fé. Então o jejum ele ajuda a liberar a nossa fé. Bom, o que nos dá vitória sobre o inimigo é Cristo Jesus, tá bom? É a morte de Jesus que nos deu autoridade e poder, não é o jejum em si. Mas ele nos ajuda a alimentar a nossa fé. O jejum ajuda a aumentar a nossa fé, a acreditar. Por exemplo, o exemplo que eu dei do cigarro. Se você conseguiu vencer o vício do cigarro, você vai... Por que você venceu? Porque você teve fé. Você acreditou que Jesus ia te ajudar. Você acreditou que aquele propósito do teu jejum, você teve fé que no propósito do jejum você ia conseguir, você conseguiu. Então isso já abre um leque para as demais coisas. Se eu conseguir isso, então eu vou conseguir as demais coisas também. Eu vou conseguir vencer outros obstáculos. Então o jejum tem esse propósito, tá bom?
No Velho Testamento, nós encontramos alguns diferentes propósitos para o jejum. Então vamos ver alguns propósitos que não necessariamente precisa ser o seu. Estou aqui lendo o Velho Testamento e mostrando que no Velho Testamento as pessoas faziam jejum com algum propósito. Então não tem que ser o seu, é somente exemplo para você entender os propósitos que houveram no Velho Testamento. Por exemplo, a consagração. Existia o voto do nazireu, né? Uma pessoa que era separada para os caminhos do Senhor. Então era voto do nazireu que fazia. Então eles envolviam a abstinência do jejum de determinado tipo de alimento. Então o voto do nazireu, quando a pessoa era separada, por exemplo, Samuel foi separado para servir a Deus, existia o voto do nazireu e tinha que fazer um jejum que era alguns tipos de alimento. Isso está lá em Números, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Existia o jejum do arrependimento de pecados, né? Samuel e o povo jejuando ali em Mispa como sinal de arrependimento, lá em 1 Samuel capítulo 7, fala sobre isso. Existia o jejum de luto. Davi jejuou expressando uma dor pela morte de Saul, pela morte de Jonathan, depois pela morte do seu filho, né? Lá em 2 Samuel, o primeiro, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 3, fala isso. Existe o jejum de aflição. A pessoa estava ali, Davi quando estava passando por aflições, jejuava em favor do filho que teve com a Betseba, né? O menino ficou doente e ele estava aflito, então ele fez um jejum para que Deus pudesse ter misericórdia, perdoar o seu pecado, mas Deus não perdoou. Então, por essa razão que eu falo, o jejum não é algo que deu a mudar Deus. Ali existiu uma semente. Davi pecou, matou o marido de uma mulher para ficar com a mulher dele, teve um filho com essa mulher, chamado Betseba, e nasceu um filho, e Deus não concordou. Então, por esse ato, Deus resolveu recolher a criança. Então, Deus, não é o jejum, não mudou Deus. Aquilo que Davi plantou da semente de mal, a maldade, o pecado, ele tem que colher. A consequência do pecado não é exatamente, olha, Deus te perdoou. Deus perdoou, mas ele tem consequências. Existem resultados, tá bom? Então, nesse caso das aflições de Davi, não teve muito resultado do jejum, mas ele fez. Ele tentou, né? Buscando proteção. Então, Esdras, quando proclamou um jejum em benefício, né, ao povo, lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então, em situação de enfermidade, quando Davi jejuava, orava pelos outros que estavam enfermos, lá em Salmos, capítulo 35. O jejum de intercessão, quando Daniel orou por Jerusalém, Daniel, capítulo 9, versículo 3. Então, veja vários motivos, né? Vários motivos que existe o jejum. Mas eu vou falar, não é para copiar. Olha, a Bíblia está falando isso, eu vou fazer. Não. É um propósito pessoal seu. Não sei qual que é o propósito do seu jejum. Para que você quer um jejum? Para vencer um vício? Para conseguir algo? Para que Deus responda a tua oração? Para uma enfermidade? Não sei, é um propósito teu. Não tem uma ordenança, olha, se foi feito dessa forma, você tem que fazer dessa forma. Não, é o teu propósito com Deus, tá bom? E no Evangelho? A gente viu aqui no Velho Testamento. E no Evangelho tem algo sobre jejum? Tem. Lá em Mateus 17, versículo 21, fala sobre um jejum que fizeram para a preparação de uma batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas de demônios só sairão por meio de oração e jejum. Já citei isso, né? Por quê? Porque traz um maior revestimento de autoridade para a pessoa. Se a pessoa está jejuando, ela está modificando a tua carne, se revestindo de poder, deixando o Espírito Santo trazer na sua mente algo que de repente na sua carne ela não consegue ouvir. Então, nós vivemos uma batalha espiritual constantemente. Estar com o Senhor, existe o jejum para estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando, jejuando frequentemente. Tá? Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 37. Então, para sentir a presença de Deus, Ana estava fazendo ali o jejum. Preparar-se para o ministério. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo, se preparando em jejum prolongado no deserto. Né? Jesus ficou em jejum 40 dias
Lucas capítulo 4, versículo 1. Então eu fui convidado para uma pregação, eu fui convidado para um ministério, para algo da igreja. Jejua, se prepara em consagração, porque é uma guerra espiritual, né? Tudo que você é convidado, tudo que você vai participar, existe uma guerra espiritual sobre a tua vida. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja praticando jejum em diversas situações. Por exemplo, quando eles iam ministrar ao Senhor, como eu acabei de falar, eles iam ministrar, trazer alguma mensagem, eles jejuavam. Atos capítulo 13. Enviar ministério, por exemplo, eles iam fazer missões para outro lugar. Atos 13, eles jejuavam. Estabelecer presbitério, ou seja, olha, eu vou deixar alguém lá ungido no meu lugar. Eles jejuavam também, eles faziam o jejum. Atos capítulo 13, versículo 3. Atos capítulo 14, versículo 23. Nas epístolas de Paulo, mostra que eles jejuaram também, em 2 Coríntios capítulo 6. Ou seja, a Bíblia está repleta de jejum, né? Agora vamos ler aí algumas diferentes formas de jejum. Nós vimos o propósito. Existem vários propósitos na Bíblia sobre jejum. O propósito é seu, não precisa copiar, tá bom? Aliás, se você quiser esse ensino que eu estou aqui ministrando em forma de texto, deixa no comentário que eu mando para você, tá bom? Ó, diferentes formas de jejum. Existem diferentes formas de jejum, por exemplo, o jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial, ele é praticado em períodos maiores, né? Porque é algo parcial, não é algo que você vai eliminar totalmente a tua alimentação. Então eles fazem um período, quando faz um jejum, um propósito de jejum muito longo, esse jejum ele tem que ser parcial, porque a pessoa ela pode se abster do alimento, né? Por causa do trabalho, por exemplo, olha, eu estou trabalhando, então nesse tempo aí eu não vou conseguir me alimentar, então eu vou aproveitar já fazer o jejum. Então, nós lemos no caso de Daniel, naqueles dias, Daniel 10, diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então, manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até se passaram as 3 semanas. Então, Daniel fez um propósito, falou, olha, eu vou jejuar, eu vou orar a Deus, e eu não vou comer desses manjares que estão me oferecendo, eu não vou comer carne, não vou beber vinho, não vou usar o óleo da unção durante 3 semanas. Então foi um jejum prolongado, né? Então ele fez o jejum parcialmente. Ele não comeu, porém ele bebeu água. Bom, e comeu outros alimentos. Ele não quis comer o alimento do rei, aquilo que estava oferecendo. Mas ele quis comer somente frutas, legumes. Isso é um jejum parcial. Existe esse jejum parcial. Então, por exemplo, você tem o costume de comer arroz e feijão. Só exemplo, tá? É exemplo para você poder entender. Então você vai falar, olha, eu vou fazer um jejum que eu não vou comer feijão, só vou comer o arroz. É parcial, né? Você vai tirar um alimento que você gosta, que precisa, o corpo precisa, mas durante um tempo você vai comer só arroz, ou não vou tomar o café da manhã, né? Com aquilo que eu costumo comer uma frutinha só de manhã. Não vou tomar o café normal, de café, com pão, com manteiga. Isso é jejum parcial, tá bom? Mas é só exemplo, estou dando exemplo para você. Existe o jejum normal, que é a abstinência de alimento, mas com ingestão de água. Bom, no parcial, você substitui um alimento por outro. Nesse normal, você vai comer o alimento, não comer o alimento, mas beber água. Bom, então no parcial, você substitui, você continua comendo, mas outros alimentos, não aquele que você está acostumado, habituado. Vai comer outros no lugar. O normal, você não vai comer nada, nenhum nem outro, mas vai beber água, bom? Você vai beber água. Vamos lá, Mateus capítulo 4 fala assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, nos deserto por 40 dias, sendo tentado por diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então Jesus, ele fez o jejum completo, né? O jejum normal, não comeu nem bebeu, ele teve fome. Então essa é a forma de jejum. Porém assim, amado, é perigoso esse jejum, tá bom? Se você não tomar água, tem que tomar água, porque o corpo,
ele fica 3 dias, ele consegue ficar 3 dias sem água. Depois disso, começa a afetar os teus órgãos. Os órgãos, ele começa a parar, e aí você pode até morrer. Bom, então, se você for fazer esse jejum completo, não comer nada, você precisa tomar água, tá? Ah, mas Jesus fez 40 dias, não tomou, não comeu nem bebeu, mas ele tinha um propósito espiritual. Bom, existia um propósito vindo do céu, ele recebeu essa ordenança para o próprio Deus de fazer isso, ele era o próprio Deus. Bom, o João, na ilha de Patmos também, teve um longo período, mas ele estava sob a proteção divina, existia um propósito que o próprio Deus falou para ele fazer aquilo. Bom, então não vai imitar a Bíblia e você vai morrer. Bom, quando você for fazer esse jejum aí normal, de não comer nada, você precisa beber água. Existe o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Mas, como eu falei, na Bíblia a gente encontra poucas menções sobre isso, tá bom? Por quê? Porque a água não é alimento, a água é algo essencial para o teu corpo. Tá bom? Então existe algumas, Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, a gente vai ver em Atos, capítulo 9, esse tipo de jejum, mas estava sob a direção divina, não é por conta própria. A pessoa fala, eu vou fazer porque a Bíblia está dizendo que alguns fez, eu vou fazer também, daí você vai morrer. Bom, aí não culpa Deus nem os ensinos que você está distorcendo. Depois, mais de 3 dias, você precisa beber água. Bom, ou você faz o jejum parcial, substitui algum alimento por outro, ou você faz esse jejum normal, não come nada, mas bebe água. Beba água, bom? Qual que é a duração do jejum? Não tem nada específico. A Bíblia não determina, não tem nenhuma regra, né, de falar para você, olha, você tem que fazer tantos dias. Não, isso é um propósito seu. O tipo de jejum, o propósito, qual que é o propósito que eu vou fazer? É o seu propósito. Eu citei alguns aqui para você entender que existe propósito na Bíblia, mas é o seu propósito. Qual que é o tipo de jejum? É o teu, é você que vai decidir. Eu vou fazer o jejum parcial, não vou comer isso, mas vou comer aquilo. Eu vou fazer um jejum total, não vou comer nada, mas vou beber água. Bom, o último jejum, que é o total, sem água, eu não aconselho. A duração, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas não quer dizer que você tem que imitar, né? Existia o jejum da expiação, que era um dia só. Existia o jejum de Esther, que eu falei. O de Paulo, que é 3 dias. Existia o jejum de luto, que era 7 dias. Existia o jejum involuntário, né? Aqueles que faziam, eu vou fazer 14 dias. Existia o jejum de Daniel, que é 21 dias. Existia o jejum de Jesus, que é 40 dias. E são alguns dias que está na Bíblia, mas você não precisa... Eu vejo igrejas fazendo propósito de jejum, imitando, né? Vou fazer 21 dias de jejum, vou fazer 40 dias de jejuns. Cuidado, ensina direitinho a pessoa, para a pessoa não falecer. Hein? Bom, então, quer imitar a Bíblia? A Bíblia não está falando nada para você imitar. É um propósito, né? Não precisa ser necessariamente esses dias aqui, ó. 1, 3, 7, 14, 21, 40, não precisa ser necessariamente isso aí. A Bíblia não está escrito nada de 2 dias, mas eu posso fazer 2? Posso. Não está falando nada de 4. Eu posso fazer 4 dias? Pode. Pode fazer 5? Pode. Não tem nada específico, como eu falei para você. Bom, é um propósito pessoal entre você e Deus. O jejum é isso, tá bom? Só um minutinho aqui, meu computador travou aqui. Já volto. Pronto. Bom, vamos lá. A Bíblia ela tem alguns exemplos aí, né, de Moisés, por exemplo, Elias ficou 40 dias jejuando. Se você quer fazer 40 dias, faça 40 dias, mas eu vou te orientar novamente. Beba água. Depois de 3 dias você tem que beber água. Bom, vamos lá. Um jejum prolongado, eu falei, vou pular aqui que tá ficando muito longo, né? A gente pode falar que tá jejuando? Pode, você pode falar, desde que não seja para fazer que nem aqueles fariseus que faziam questão de falar para todo mundo, para vanglória, eles gostavam de se aparecer, né? Como muitos hoje, gosta de mostrar que tem dom, gosta de mostrar que prega bonito, gosta de... Nossa, tem pessoa que vai na igreja e não fica um culto sem revelar para alguém, sem ir lá falar no profundo e oculto, né? Deus, nossa, Deus
só fala com aquela pessoa. Será que é realmente Deus falando, né? Todo momento Deus fala com aquela pessoa. Então tem pessoa que tem essa necessidade de mostrar para as outras pessoas, ó, eu sou o vaso de Deus. Ó, eu revelo, todo culto eu revelo, todo culto eu pulo, canto, faço isso. Se for esse propósito, você já está recebendo o galardão, tá bom? Não espera nada de Deus. Então, se você quer mostrar para todo mundo que está jejuando, você já está recebendo a sua recompensa. Tá? Então, Jesus falou, ensinou que não é dessa forma. Mas você pode falar? Pode, não tem pecado nenhum. Né? Vamos lá, vamos concluir aqui, mano. Vamos concluir aqui só para a gente encerrar, que acho que já respondeu a maioria das perguntas sobre jejum. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você faz um comentário aí, tá bom? Se quiser acrescentar alguma coisa ou algum assunto que você queira fora ou isso aí. Então vai haver período da nossa vida, amado, que o Espírito Santo ele vai nos atrair para o jejum. Você vai ver que você mesmo vai se sentir, falar, eu preciso jejuar. Eu não estou conseguindo vencer essa guerra. Vai ter épocas em que quase não sentiremos a necessidade de fazer. Então vai ter momento que a gente vai perceber, eu preciso jejuar, preciso orar mais, preciso jejuar. Vai ter momento que você vai, não estou com necessidade, não está vindo na minha vontade de jejuar, então eu creio que Deus não está requerendo isso de mim. Então é um propósito pessoal de cada um, tá bom? Você mesmo vê aí, se está com dificuldade de vencer alguma batalha, vício de cigarro, onde você está tentando e não consegue, isso está te causando aquele incômodo, você não se sente bem, você mesmo quer, mas não consegue, faça o jejum, bebida, drogas, prostituição, sei lá, qual que é, até mesmo o teu ministério, eu quero sentir mais Deus, eu quero ser mais usado por Deus, eu quero pregar a palavra de Deus, faça um jejum, faça um propósito com Deus, bom? Amados, ficou longo esse vídeo aqui, mas eu creio que Deus falará com você de uma forma mais simples, né, através do Espírito Santo. Bom, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus está contigo, independente de qualquer coisa, tá bom? Esse ensino foi mais para a gente entender sobre o jejum, tá? Deus abençoe sua vida.